Na selva manda o leão, no mar manda o tubarão. Podcast, apresentação Paula Santos, com muita emoção. Segura, Paula Santos. Uhul! É assim que faz. É isso mesmo, gente. Olha só, estamos iniciando um episódio do podcast no clima de rodeio. O rodeio que traz pra gente tanta memória afetiva e é muito gostoso, né? Mas vai ser muito melhor agora quando a gente começar a conversar. Hoje eu tô com um aclamado e premiado narrador de rodeios do Brasil, Cleidson Rodrigues. Mas eu quero falar mais um pouquinho aqui, embora ele tenha muita coisa para contar. Locutor de rodeios, radialista, criador do Desafio do Bem em prol do Hospital do Amor de Barretos, locutor oficial do Rodeio pela Vida, com arrecadação 100% beneficente ao Hospital de Amor, que acontece a partir de amanhã, porque esse episódio está ao ar no dia 8 de junho. Amanhã, 9 de junho a 11 de junho, acontece a festa de Barretos, onde ele estará lá brilhando. Capitão do selo Rodeio Legal, o ISO das Arenas, com normas que garantem a aplicação da lei, na adequação sanitária e bem-estar dos animais. Agora me fala mesmo. Uhul! Ai, uma hora eu vou aprender a fazer esse negócio. Vai ser bom, não vai? Mas antes de deixá-lo se apresentar, vocês já sabem, tem que clicar no like. Fala para eles clicarem no like. Pessoal, clica no like aí. Compartilhe o episódio. Compartilhe o episódio. E se inscreva, claro. E é claro, se inscreva, você vai gostar. Eu tô começando a pegar esse negócio, gente. Cleidson, fala para eles quem és tu. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleidson Rodrigues, sou locutor de rodeio. Antes de me tornar locutor de rodeio, fui radialista, trabalhei no rádio, trabalhei em outras empresas também, mas o grande boom da minha vida foi através do rodeio. E o rodeio, ele me deu tantas e tantas alegrias, que uma das alegrias eu estou passando agora, em poder estar aqui com a Paula, estar aqui conversando com vocês, e para mim é uma satisfação muito grande. São coisas da vida que o mundo da comunicação nos presenteia, né? E hoje estou recebendo esse presente de poder estar aqui falando com essa simpática Paula Santos. E é claro, você que está aí nos acompanhando. Obrigado. Obrigado, gente, viu, Paula? Eu que agradeço. Agora fala a verdade. Ó, subiu um monte de degrau aqui agora, hein, gente? Fala pra nós. Então vamos lá, vamos conhecer essa história, porque ela deve ser uma história com tanta experiência para contar, hein? Bom, mas vamos começar pelo início. Como que o rodeio entrou na sua vida? A gente está em São José do Rio Preto, Sim. Que é a cidade considerada o coração do rodeio no Brasil, embora saibamos que Barretos é a maior festa, mas Rio Preto é o coração do rodeio. Como que rodeio entrou na sua vida? Antes de me tornar locutor de rodeio, eu fui radialista, trabalhei também em banco, e tudo, mas o rodeio ele entrou na minha vida em 1993. Naquela época estava acontecendo a novela Na Raiz é Trovão. Eu trabalhava na rádio em Brasília, mas ao mesmo tempo eu gravava algumas chamadas e participava da exposição agropecuária de Formosa, Goiás. E lá acontecia uma das etapas do circuito que tinha a novela Na Raiz é Trovão que participava. E na época até a companhia do Paulo Emílio que foi até lá, certo? Teve um rodeio amador, mais ou menos ali às 13 horas, mas não tinha locutor. E o pessoal falou assim, vai ter um rodeio amador, 4, 5 montarias. E eu fiquei sabendo, fui pedir para a pessoa que eu trabalhava com ele, que era o Jair Queiroz, eu já ia amanhã às 2 horas, mais ou menos, vai ter um rodeio amador. E eu queria ir lá para eu poder ver se eles me dão a oportunidade. Por quê? Porque eu ficava na rádio e eu gostava de ficar falando versos. E quando eu era criança, na cidade de Unai, meu pai me levava muito nos rodeios, ali dentro da exposição agropecuária de Unai. E aquilo se tornou uma paixão. E eu achava bem legal os locutores falando, aquele jeito de falar do locutor de rodeio, e me chamou a atenção, foi eu quero ser locutor de rodeio. O não já é meu, mas eu quero ser locutor de rodeio. E isso, com isso apareceu esse rodeio amador, o Orides Edson do Nascimento, que era o Oridão, que já foi campeão de Barretos, ele tinha uma pequena companhia de rodeio na região de Brasília, e eu pedi, aí o pessoal me deu essa oportunidade para eu narrar o amador, e os peões falaram, você leva jeito pra coisa e tal. E mesmo eu estando na rádio, eu pedia folga na rádio, trocava de horário com outros locutores para eu poder fazer os rodeios na região. Eram 4 locutores de rodeios com o Orides. Eu fui e comecei a me destacar mais do que os outros locutores. Eu fui pedir demissão da rádio e fiquei só como locutor da companhia do Orides. E aí as coisas foram acontecendo, graças a Deus, fui crescendo. Fui aprendendo, estou aprendendo até hoje, que a vida, queira ou não, ela
nos ensina a cada dia de podermos crescer e aprender, né? Nós podemos estar aprendendo com quem está conversando. E assim, tá bom, a gente já sabe então como você se tornou o locutor, não como você se transformou no que você é hoje, daqui a pouco a gente vai contar essa história. Mas de criança até ser locutor, como que é essa trajetória? Você imaginava ser um radialista? Você imaginava? Não, Isso? quando eu era criança, eu queria ser jogador de futebol. Tanto é que na minha cidade, lá em Unai, eu era goleiro. Mas o meu tempo de goleiro, ó, você que quer ser goleiro, hein? Meu tempo de goleiro foi muito mais decepção do que glórias, sabe? Boa. Foi mais decepções do que glórias. Mas aí surgiu o rádio. Surgiu o rádio, o pessoal falou, Gleidson, você tem uma boa voz, por que você não se dedica e vem aprender a fazer locução de rádio? E o Naí tinha lá a Rádio AM, que é a Rádio Veredas, e eu fui lá e pedi para eu poder fazer um teste. Fiz o teste, o pessoal me deu a oportunidade para eu começar, e do rádio fiz o AM, depois eu fui fazer rádio FM, e através dessa oportunidade do mundo da comunicação, aí que eu fui para João Pinheiro fui para Brasília, e foram surgindo as oportunidades através do mundo da comunicação, sabe? Sim. Mas antes eu queria ser jogador de futebol, não deu certo o futebol, aí fui tentar o rádio, graças a Deus correu tudo bem, mas depois eu queria mais, mas era o próprio rodeio. É, próprio rodeio. Ainda na tua infância, eu fiquei sabendo, vê se essa história é verdadeira, que uma professora disse para você que você era muito agitado e que uma professora disse que você não teria condição de ser alfabetizado dentro da escola. Você foi alfabetizado pela tua mãe dentro de casa? É isso mesmo? Fui. A minha mãe, eu não aprendi a ler para nada, sabe? Porque eu só queria fazer bagunça, brincar. E minha mãe era professora. Minha mãe foi professora. E ela foi e me tirou da escola e falou assim, eu vou te ensinar a ler, eu vou alfabetizá-lo. Certo? Naquela época, eu até esqueci como que era o nome do método, sabe? B-A, barra, C-A-K, sabe? Sei, foi. Claro. E em 20 dias eu aprendi a ler. Minha mãe foi e me tirou e eu aprendi a ler em 20 dias. 20 dias. E eu tinha... Aí eu tenho uma história muito engraçada, que eu estava na primeira série naquela época, aí a minha mãe me colocava de castigo, porque eu matava a aula ou não tirava boas notas. E um dia a professora venceu o ano e a professora falou assim, olha, Gleidson, eu falei assim, professor, eu passei. Sabe? Olha, Gleidson, deixa eu te falar. Você não passou, mas você vai para o primeiro ano adiantado o ano que vem. Como isso? Porque a pessoa tomava bomba, né? E aí ela falou assim, para ela não me falar que eu tinha tomado bomba mais uma vez, aí para ela não falar que eu tinha tomado bomba mais uma vez, ela falou assim, ó, Gleidson, você não passou para a segunda série, mas você vai para o primeiro ano adiantado o ano que vem. E eu cheguei todo feliz contar para minha mãe, olha, a senhora fala que eu não estudo, ó, o ano que vem eu estou no primeiro ano, na primeira série adiantado e tudo, sabe? Mas era assim, eu realmente era muito gostoso e minha mãe me tirou da escola e me ensinou a ler. Agradeço muito a ela por isso. Né? E uma super dedicação, porque 20 dias você já começou. Foi. Ela me ensinou, eu consegui em 20 dias já aprender a ler. Então foi bem legal. Então também foi extremamente importante. Esse podcast, ele tem um público majoritariamente feminino. Certo. E você fala da sua mãe com muito carinho. O que é energia feminina? O que do feminino adicionou no que você consegue fazer na arena, que é super emoção, que é muita brincadeira? Tem muito desse feminino da sua mãe lá? Tem, porque é o seguinte, minha mãe, ela me chamou muita atenção, até mesmo na maneira de falar. Certo, minha mãe. E eu, graças a Deus, esse mundo feminino, ele só tem coisas boas. Porque através da minha mãe e também através da minha esposa. Isso. Porque a minha esposa, ela também batalhou muito comigo para eu estar nesse mundo do rodeio. Tanto é que ela é a minha empresária, ela que cuida de tudo, sabe? E sempre andamos juntos, caminhamos juntos, sabe? Passamos por vários e vários problemas financeiros, dificuldades financeiras do dia a dia, mas nós sempre estivemos juntos. Quando eu estava em Brasília, que eu falei para ela, falei assim, Ivana, vamos para São José do Rio Preto, sem expectativa nenhuma, sem saber, sem pá. Ela falou, mas Gleidson, o que nós vamos fazer em São José do Rio Preto? Eu falei, vamos lá tentar o rodeio. Se não der certo, Ivana, a gente volta. Mas vamos pelo menos tentar, o não já é nosso. E ela foi e abraçou, e nós viemos para São José do Rio Preto, onde eu conhecia pouquíssimas pessoas,
e juntos nós fomos crescendo e tendo conhecimento muito grande do mundo do rodeio, sabe? Mas tudo isso que aconteceu na minha trajetória profissional, pessoal, como locutor de rodeio, as conquistas que eu tive, eu não obtive essa conquista sozinho. Eu obtive essa conquista junto com a minha esposa. Então ela sempre participou comigo dessa trajetória. E eu tenho esse conhecimento e esse sentimento de agradecimentos. Por maior que sejam as dificuldades, nós nunca desistimos pelas primeiras dificuldades, ou até hoje, né, a gente tem algumas dificuldades ainda, mas isso aí nos tornou cada dia mais fortes. Então não são qualquer coisinhas que nos abalam, sabe? Que nos tira, porque às vezes hoje os casais, com qualquer probleminha que acontece, eles já acham que vamos terminar, não vamos seguir e tal, nem espera para poder ver, porque eu acho que Deus, ele nos testa todos os dias, Paula. Todos os dias nós somos testados. E nada melhor do que o testamento, assim, dos testes que Deus nos proporciona para nós nos tornarmos pessoas melhores. E mais forte na fé. E mais forte na fé. Exato. Sabe? É verdade, Então, isso nos faz... Às vezes, as dificuldades que nós temos na vida, dificuldade, às vezes, nem é financeira. Às vezes, as pessoas podem estar com uma situação financeira muito boa, mas, às vezes, está com uma certa dificuldade que nem ela também consegue, um psicológico, ou uma dificuldade espiritual, de procurar mesmo... de poder procurar Deus, porque acho que a religião ela é muito importante em todas as famílias, sabe? Sim, então, essa oportunidade do lado feminino, da minha mãe, da minha esposa, de estar junto comigo, me ajudou muito. Eu fiz questão de falar sobre essa importância, porque exatamente como eu te falei, porque é um público majoritariamente feminino, e aquilo que você iniciou nas arenas... É claro que tem toda uma energia masculina, criatividade, mas tem muita emoção. E quando a gente pensa em emoção, a gente está pensando nisso. Como que você criou esse Gleidson Rodrigues que deixa as pessoas assim alvoroçadas da plateia? É um show, é maravilhoso o que você faz. Como que você construiu isso? Porque eu digo o seguinte, Deus ele nos dá um presente, que esse presente, cada um de nós temos esse particular. Você tem... As pessoas que estão nos assistindo têm, até você descobrir isso. Um exemplo, você tem uma facilidade muito grande de comunicação, Paula, certo? Então você tem um carisma que você nasceu, Deus te presenteou com esse carisma. E às vezes as pessoas, elas não têm aquele carisma, mas não é porque ela é uma pessoa má, não. É porque às vezes ela não nasceu com aquilo, sabe? E todas as vezes que eu me tornei locutor, eu nunca olho um profissional, outro locutor, como meu concorrente. O maior concorrente do Gleidson Rodrigues é o próprio Gleidson Rodrigues. Por que eu acho que eu sou o meu maior concorrente? Porque eu tenho que me cobrar das minhas atitudes, dos meus erros e também dos meus acertos, sabe? E através das críticas, quando você tem uma crítica construtiva, a pessoa que é inteligente, ela recebe, ela acolhe aquilo, calma aí, deixa eu analisar. Agora, a destrutiva entra no ouvido e sai no outro e pronto. Mas eu sempre tive uma facilidade muito grande de comunicação e nunca tive assim... Eu sou uma pessoa muito tímida fora das arenas do rodeio, eu sou uma pessoa completamente diferente. Mas a hora que eu entro dentro da arena de rodeio, que eu tenho que vender emoções, aquilo parece que eu recebo uma energia tão positiva, tão boa, que as pessoas pensam, mas esse aí não é o Gleidson Rodrigues que nós conhecemos e tal. Interessante, você falou uma coisa muito interessante agora. Na hora que eu desço para vender as emoções, é verdade, porque muitas vezes a gente tem a sensação de que aquilo é um teatro. E teatro no sentido bom da palavra, que é onde a gente vai exatamente para experimentar sensações, alegrias, emoções. Mas conta para mim como foi esse processo criativo de você descer, de você fazer as brincadeiras, as danças, como foi isso? Como você criou isso? Eu sempre imaginei o que eu teria que fazer de diferente para eu poder chamar a atenção das pessoas sem chamar a atenção, sem ser vulgar ou sem... Você não precisa falar palavrão, você não precisa de rebaixar alguém para você se sentir maior do que os outros. Nada disso. Você não precisa. Você tem que comunicar para as pessoas se sentir bem como se fosse você que estivesse na arquibancada. Principalmente as mulheres,
certo? Que estão ali, porque eu acho que o público feminino ele é um público muito grande dentro dos rodeios. Agora, o rodeio ele nos dá também uma dinâmica, porque são várias tribos que participam. Se você for numa arquibancada de rodeio, você vai ver várias e várias tribos que estão ali. Uma tribo gosta do rock, outra tribo gosta da moda sertaneja, outra tribo gosta do funk. Então, são vários e várias tribos que participam do rodeio. E isso Interessante, né, o que você está falando. Porque eu identifiquei, desculpa, mas eu achei que era importante fazer essa... eu identifiquei o que você está falando, mas nunca tinha parado para pensar que é verdade. É uma festa que, embora ela seja extremamente característica, ela aceita e as pessoas também aderem a ela de outras tribos. Isso. Porque normalmente quando você vai para uma festa que é de rock, são roqueiros que estão lá. Quando você vai para MPB, samba, são sambistas que estão ali. O rodeio está todo mundo ali. Interessante. É uma reunião de tribos. É reunião de tribos, entendi. Continua que depois eu quero voltar nisso. É, reunião de tribos, então você tem que, junto com o seu DJ, o locutor de rodeio, ele tem que tentar fazer um playlist musical para que possa atender todas essas tribos, sabe? Antigamente, no início dos rodeios, as pessoas só tocavam mesmo sertanejo raiz e tudo, certo? Aí veio com essa mudança de ritmos, que eu acho que isso aí nós devemos muito ao Asa Branca, que foi ele que introduziu também isso, sabe, para nós, locutores de rodeio. Todas as vezes que eu dou entrevista, que eu falo da locução de rodeio, eu sempre agradeço os locutores de rodeios renomados, que antes de surgir o Gleidson Rodrigues, esses locutores de rodeios, nós nos inspiramos neles, sabe, para que pudéssemos ter também um caminho, porque tudo que você vai começar na vida, você tem alguma inspiração. Aí você tem que ter mais ou menos uma linha para você se inspirar e depois você começa a criar o seu próprio estilo. Eu criei o meu próprio estilo, Gleidson Rodrigues, sabe? Sim. Eu que comecei a colocar os fundos musicais com trilhas para poder chamar a atenção do público, trilhas de impacto. Aí eu falava para o meu DJ, vamos colocar trilhas de impacto para nós chamarmos a atenção do público para a montaria. Porque, na verdade, a grande estrela mesmo é o peão de rodeio. É o que monta no touro, é o que monta no cavalo, é o que está ali se arriscando. O Gleidson Rodrigues é um vendedor de emoções. Então, eu estou ali para vender a emoção daquela estrela que é a estrela maior do rodeio, que é o peão de rodeio. Porque sem eles não existiria o Gleidson Rodrigues, não existiria som, não existiria tropeiro, não existiria ninguém. Então, esse que eu acho que é o que nós temos que mais respeitar e parabenizar. Muito legal. Dentro Muito desse, legal. desse Mas eu já vi também você falar, uma vez alguém perguntou para você, não sei se foi numa entrevista de vídeo ou escrita, que alguém falou que você era o grande astro da noite. E você disse que não, que o grande astro da noite era o público. É claro que agora a gente está tirando o centro da coisa, o núcleo da coisa, que são o peão, né? E você fala que não, que quem faz o espetáculo é o público. Então, como que você faz? Como que você coloca em relação? Porque o público responde ao que você faz. É porque a pessoa que sai de casa, Paula, você se arruma, coloca o seu chapéu, você espera alguns meses para aquela determinada festa no interior, por exemplo. O interior, as pessoas esperam um ano para aquele acontecimento de uma festa de rodeio e tudo. Então, elas se preparam para aquilo, até psicologicamente. Ela quer sair de casa para ela se divertir. E nós temos que dar o retorno para esse público. Não adianta o Gleidson Rodrigues ou os profissionais do rodeio, nós irmos para dentro de uma arena com o semblante. É verdade. Como que nós vamos transmitir boas para as pessoas que saírem de casa? Então, o público, ele é o grande tchan da coisa, certo? Ele é a grande emoção, porque o público sempre está esperando algo a mais. E o público hoje, ele acaba sendo, com essa diferença de várias e várias tribos, ele acaba sendo um público, ele exige muito dos profissionais, até mesmo dos locutores. Hoje as pessoas reparam mais o português do locutor, se ele está falando corretamente, se ele está usando palavras baixas, sabe? Então, hoje eu acho que nós nos tornamos mais profissionais com esse público também que se tornou a ser mais exigente. Muito interessante. Então, o público é muito exigente hoje
porque as pessoas que estão indo, elas querem ouvir coisas boas. Mas não é porque nós estamos dentro de um rodeio, de um mundo sertanejo, que nós temos que falar errado, que nós temos que agir com grosseria. Eu acho que esse não é o mundo. O mundo é você agir bem para que as pessoas possam se sentir bem. Agora, tem ali as suas palavras, tem o vocabulário do homem do campo e tudo que faz parte desse dia a dia. Nós podemos usar, às vezes nós usamos, exatamente para servir como uma brincadeira ou também dentro daquele linguajar. E honrar a cultura, né? Honrar essa cultura, exatamente. Mas tudo isso tem as horas certas, as horas corretas para serem faladas, sabe? Porque a responsabilidade de um profissional ela é muito grande. Pelo que eu entendi, um pouco do que eu entendi do que você falou, foram duas coisas aqui. Primeiro, é uma troca, então. Do mesmo jeito que o público, ele te abrilhanta, você também traz brilho para o próprio público. Isso, porque é o seguinte, o público, eu vou entrar no rodeio. Comecei, tal, vem aí com vocês, Ivana Rodrigues, que é minha esposa, que apresenta nas vinhetas e tudo, com o nome dos patrocinadores, Gleidson Rodrigues. Eu vou entrar, peraí, eu entrei, tá lá aquele tanto de gente me esperando para eu entrar. Pô, e agora? O que eu faço? Entrei na arena. Então você tem que se preparar. É a primeira coisa que você tem que transmitir para as pessoas: bem-estar. Isso é algo que o profissional de rodeio precisa mostrar para as pessoas. Então, um minuto. Eu ia fazer essa pergunta para você no final, já vamos deslanchar ela aqui mesmo agora. Eu ia te perguntar, minha última pergunta para você era: quais são as dicas que você dá para as pessoas que querem se tornar um locutor de rodeio, ou uma locutora de rodeio, uma narradora ou um narrador? Então, acho que a gente já pega, e vamos engatar nisso que você está falando, que está perfeito. Primeira coisa que eu acho para ser um grande profissional de rodeio: não precisa beber. Não precisa achar que você tem que beber, encher o organismo de bebidas, porque você achar que eu vou beber e vou me sentir bem dentro da arena. Não precisa disso. Para você ter uma noção, Paulo, eu estou num mundo, que esse mundo, ele, do rodeio, do show business, de todos, ele tem muita bebida, entendeu? E eu nunca bebi. Eu tinha 12 anos de idade, eu experimentei um pouco de cerveja, não gostei, nunca mais eu coloquei um pingo de álcool na boca. Eu fui acender um cigarro pro meu pai escondido, meu pai fumava muito. Eu fui acender, achei ruim, nunca mais. Então, a primeira coisa que eu falo para as pessoas que estão iniciando: você pega dos profissionais as coisas boas, as ruins você joga para um lado, você joga numa lata de lixo, entendeu? Então, bebida, droga, tudo com excesso, entendeu? A droga, só se você pensar, essa aí você já tem que descartá-la. Mas a bebida, por exemplo, você pode beber socialmente, mas você não precisa beber para você vender emoções. Mas eu acho que isso que torna um grande profissional. Porque a pessoa que está iniciando, ela tem que se cuidar da voz e ela saber perguntar. Perguntar não atrapalha ninguém. Muito pelo contrário. Perguntar só soma. Só soma. Pergunta. Entendeu? Mesmo que você possa receber uma crítica por causa das suas perguntas, não tem problema. Mas pergunta idiota é aquela que não foi feita. Claro. Se eu quero crescer, eu quero mais fazer pergunta. Tem que fazer um monte de perguntas, sabe? E a pessoa, se ela tiver o bom senso, ela vai te responder. E quando você está falando da pergunta, então significa que isso é importante, esse critério que você está falando. As pessoas têm vergonha ou têm orgulho de fazer essa pergunta que você está falando aí? Eu acho que algumas têm orgulho e outras têm vergonha. E eu acho que a pessoa que é muito tímida, ela sofre muito. Porque a timidez, às vezes, ela atrapalha o sonho das pessoas. Mas aí, só que ela tem que saber definir o que é timidez. E o que é introspecção. Isso. Mas você sabe que você começou hoje, no comecinho você falou assim: quando eu estou fora da arena, eu sou muito introspectivo. Você não usou a palavra... Não, você usou a palavra tímido, você usou e falou que você era introspectivo mesmo. A maior parte dos comunicadores que eu conheço são pessoas introspectivas. E que tem uma certa dose de timidez. Então é importante que eles saibam, que é tímido, que isso faz parte, eu acho, até desse DNA dos comunicadores. Dos comunicadores. Aliás, até o pessoal o pessoal que faz aí, palhaços.
Os comunicadores que fazem brincadeiras, eles também têm esse característica. lado, sabe? Essa característica também. Mas tudo isso eu acho que é muito bom e a gente tem que agradecer muito a Deus por tudo isso, sabe? Claro. E o mundo do rodeio, ele me dá essa oportunidade e de 8 segundos, você vender uma emoção de 8 segundos. Depois eu te conto por que o rodeio é 8 segundos. Depois não, agora. Gente, olha que coisa interessante. A gente está com plateia. Agora a gente sempre tem plateia. Olha que coisa interessante. Ele já faz os 8 segundos há muitos anos e a gente aqui está aprendendo a fazer 140 caracteres. Nossa, deve ser ótimo os stories. De 15, dá para fazer 2 stories. Depois você me ensina. Por que são 8 segundos? Conta para nós agora. 8 segundos, as pessoas pensam, Gleides, por que o montarias em touros, rodeios, por que não são 9 segundos, 10 segundos, 11 segundos? Exatamente 8 segundos. Por que está na lei 8 segundos? Os Estados Unidos, eles estão na nossa frente, há 100 anos atrás já foi criado o rodeio. Depois que veio o rodeio para o Brasil, certo? Como você acompanha a história de Barretos, por exemplo. Então, eles fizeram, na época, vários e vários testes com vários e vários animais de rodeio. Touros de rodeio, por exemplo. Então, eles pegaram vários animais e começaram a marcar. A maior explosão muscular de um animal, ele se deu em 8 segundos. Alguns animais ultrapassaram a explosão muscular, 9 segundos, 10 segundos, 11 segundos, mas a maioria se deu em 8 segundos. E para o bem-estar do animal, colocaram a regra de 8 segundos. Só que você em cima de um touro, 8 segundos é uma eternidade. É muito. Porque o risco, o rodeio é o único esporte no mundo que dá 100% de risco. E tem muito acidente? Tem. Muito acidente. Acidente que pode causar para o peão... Recentemente, assim, é muito ruim quando isso acontece, mas recentemente nós perdemos aí um amigo que foi pisoteado por um touro e ele veio a falecer. Tem os seus acidentes, agora o Vitor Lemos, recentemente, que é o atual campeão mundial, o boi pisou agora essa semana, quebrou 4 costelas, sabe, nos Estados Unidos, que ele tinha tudo para ganhar $1 milhão de dólares. Certo? Você ganha bem? Então, você ganha bem, porque é um esporte de risco para o peão. É igual futebol. Alguns ganham muitos, outros ganham poucos. Entendeu? Então, isso aí, o exemplo, dos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, tem melhorado muito a premiação dos peões. O rodeio dá oportunidade daquela pessoa que não teria condições, às vezes, de ter uma casa própria, de ter um automóvel, de ter uma vida melhor para sua esposa, para seus filhos, mas o rodeio deu essa oportunidade de várias e várias pessoas. Eu conheço cowboys que já ganharam aí 5 caminhonetes, ganharam 40 e tantos carros, mais de 50 carros, motos, sabe? E deram conta da sequência na vida e não gastou. Outros já ganharam muito e acabou com tudo, não tem hoje nada por causa do mundo, esse mundo de ilusão. E o que é o mundo de ilusão que eu acho? O que é o mundo de ilusão? Esse mundo de ilusão que eu acho é o seguinte, que acha que é só festa, que é só bebida, que é só gastar, que é mulherada, entendeu? E que isso não vai passar. E tudo na vida passa. Tudo na vida passa, sabe? Então, as pessoas têm que se cuidar lá atrás, porque no futuro... Eu acho errado quando a pessoa pensa assim, Gleides, não, eu não juntei dinheiro, eu vou gastar tudo, eu quero viver a vida. Mas espera aí, mas no momento que você vai precisar de viver a vida, é o momento que você vai chegar numa certa idade que você não vai ter a mesma colocação que você tinha antes. As pessoas não vão te procurar como te procuravam antes, porque a sua juventude foi embora. A sua saúde, ela vai ficando debilitada. A cada momento que nós vamos nos envelhecendo, nós vamos perdendo a saúde, a nossa pele já começa a modificar, o corpo. E tem a hora que você chega ali num certo tempo da sua idade, que você tem que colher aquilo que você plantou, sabe? E as pessoas, às vezes, o seguinte, pegava todas aquelas sementes e jogava no rio, sabe? Não plantou aquela semente para poder crescer, né? Então,
hoje Tem que ter eu essa acho que tem que maturidade ter essa nesse maturidade, porque... Claro. sabe? A gente ainda vai falar sobre música, Aham. que eu tô sabendo que tem gente regravando músicas de sucesso, sim. não é? A gente vai falar sobre novela, a gente vai falar sobre Touro Bandido, não é isso? Mas antes, já que você trouxe aqui, vamos entrar nesse assunto sobre os animais. A gente sabe que o rodeio é uma festa cultural. É lúdica e emocional, afetiva para muita gente no país inteiro. Gera muito emprego, não é isso? É um mercado importante. Só que, por outro lado, tem os animais envolvidos. E você é o guardião do selo ISO? Como que funciona? Eu queria que você explicasse como que é esse ISO. Como que são os cuidados, como é a fiscalização. Fala para nós sobre isso. Há alguns anos atrás, foi criado através da Confederação Nacional de Rodeio o selo verde. O que é o selo verde? O selo verde é aquilo onde as festas teriam que ter aquele selo para que elas pudessem realizar eventos. E esse selo, ele exige que tenha bons tratos, acompanhamentos de veterinários, sabe, acompanhamentos antes e durante o rodeio, depois do rodeio, para saber os animais. Porque uma coisa que eu acho assim, bem legal, Paula, é as pessoas defenderem os animais. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que isso é importantíssimo, principalmente para nós do rodeio. Porque a partir do momento que você tem pessoas que defendem os animais, essas pessoas vão estar nos ajudando a retirar aquele mal profissional. Porque se existe o padre pedófilo, Claro. se existe o político corrupto, existe também o profissional de rodeio errado. O que é mas tá bom, quando a gente fala de animais, o que é um profissional de rodeios errado? Ou o que é maltrato em rodeios nos animais? Olha, o que as pessoas que a gente pode considerar maus tratos é as pessoas que há muito tempo atrás, isso às vezes aconteceu, hoje não acontece dentro dos rodeios profissionais. Agora, nós não sabemos o que acontece dentro de rodeio, porque o nome rodeio, ele não tem dono. Ele não tem dono. A marca rodeio, ele não tem dono. Ela é de qualquer pessoa. Se você pega hoje e vai num certo local e falar assim, vamos fazer um rodeio, certo? E aqueles profissionais que estão lá usaram de artifícios para aquele animal pular, por exemplo, para que ele venha pular, de artifícios que possa vir a machucar o animal, e aí alguém vai lá e vê e faz uma denúncia, mas é o rodeio. Pô, a pessoa que amarra, um exemplo, as pessoas acham que para um touro de rodeio ou um cavalo de rodeio pular, tem que amarrar o testículo do animal. Então, se você faz uma pesquisa, às vezes essa maioria das pessoas acham isso. Por quê? Falta de informação. Claro. Porque a partir do momento que você amarra o testículo de um animal, você pega um homem, por exemplo, se você amarrar o testículo de um homem, ele não sai nem do lugar. Claro. Entendeu? E isso não é diferente com qualquer que seja o animal. E a pessoa que amarra o testículo de um animal para que ele venha causar pulo e causar dor nesse animal, ele tem que ser preso sem direito à fiança. Tem que ser preso e, além de preso, ainda tem que apanhar ainda. Claro, poder concordo respeitar. plenamente com você. Mas está certo, corretíssimo, né? Porque ainda mais no dia de hoje. Claro, porque é o seguinte, o animal, se você analisar hoje, tiver um acompanhamento, como é que é o tratamento de um touro de rodeio, ele tem toda a sua comida, a sua ração balanceada, eu vou te dar um exemplo aqui de São José do Rio Preto. Eu vou te dar um exemplo aqui de São José do Rio Preto, o Paulo Emílio, por exemplo. Lá na fazenda do Paulo, tem até lago para os touros nadarem, se exercitarem. Porque o touro, ele acaba sendo um animal de atleta de rodeio, certo? Então, ele acaba sendo... E tudo dele, se você pega um animal hoje que você pagou 100 mil reais, 50 mil, 80 mil, 200 mil, para que ele faça parte do seu plantel de rodeio, como é que você vai maltratar de um animal tão valoroso assim financeiramente? Certo? E as pessoas têm o maior carinho. Agora, existe pessoas também que não tratam dos seus animais? Claro que existe. Você vê aí, outro dia eu estava vendo uma reportagem que um próprio pessoal que se usava como protetor dos animais estava maltratando o animal. Entendi. Quer dizer, agora não significa que aquela pessoa
que era um falso protetor de animal, que todos os protetores de animais sejam pessoas ruins. Não. Existem os bons protetores dos animais. Então, o mundo ele é muito difícil, porque as pessoas têm tanta maldade que você não sabe mais definir. Definir. Mas o importante é, todos os... Ainda mais, você está falando que rodeio é um termo que não tem dono, então realmente fica muito difícil, porque se eu tenho contato só com rodeios que não preserva essa qualidade que você está falando no tratamento com os animais, etc., é essa imagem que eu vou ter mesmo. Mas todos o que você conhece, que são os grandes, todos estão dentro desse selo verde. Tudo tem. Tudo tem que ter um acompanhamento, todos eles. Para você ter noção, antes de iniciar um rodeio, por exemplo, os juízes vão lá e observam a espora do peão. Tá. Ela tem que ser lisa, igual uma moeda. Que você possa pegá-la e passar aqui no seu rosto, que ela não vai te ferir. Tá. Certo? E às vezes os profissionais antigamente, os profissionais que não se cuidavam, às vezes eles poderiam usar de artifício em alguma espora para que pudessem parar mais nesses animais. E com isso as coisas foram mudando e o rodeio foi se tornando tão profissional, que hoje esse profissional, se ele estiver irregular dentro das leis do rodeio, um exemplo, antes 2 homens poderiam puxar uma corda americana para que a mão do peão ele jogasse ali, para ele amarrar, um exemplo, sabe? Hoje é somente um homem, não pode ter mais que um homem. Certo? Quer dizer que as regras foram sendo mudadas para o bem-estar do animal. Em benefício do animal, sabe? E se você tem lá 1000 touros, por exemplo, você vai tirar de 1000 touros, digamos que você tira 5, que esses 1000 touros possam ser para o rodeio, fazer testes para o rodeio, certo? Porque isso é da índole do animal, sabe? E o sedem, ele não é para poder machucar o animal. Ele traz ali como se fosse algo para ele sentir as cócegas, como se que a gente coloca. Então foram feitos vários e vários testes através de veterinários. Qual que seria um exemplo? O touro acabou de pular, ele com o sedem, eles colocavam ele junto com a vaca para ver se ele tinha ali condições de manter uma relação sexual e tal com esse animal, certo? Então foram feitos vários e vários testes. E isso eu acho que é muito bom, a aproximação dos protetores dos animais com o rodeio, isso só nos faz poder crescer e melhorar mais ainda. Claro, Alguns, às vezes, fazem umas críticas muito destrutivas. Mas, se nós pudéssemos ter ali eles junto conosco, para cada dia nós podemos melhorar mais ainda, isso seria muito bom. E eu acho muito importante você falar tudo isso, porque exatamente como você falou, é um assunto polêmico, muito polêmico. Que bom que seja, porque alguém está sendo protegido nessa história toda, que são os animais. Eu acho por outro lado, por outro lado, equalizar os interesses é o céu de brigadeiro, né, para todo mundo. E você, pelo jeito, vocês estão caminhando para isso. E às vezes as pessoas que são muito radical, eles não aceitam essa união, esse bate-papo. Vem cá, senta aqui, eu vou te explicar como que funciona, como que é que o rodeio, como que é o tratamento, vamos nos acompanhar. Eu gostaria que você fosse até a fazenda conosco para você ver como que é o tratamento dos animais. E tem pessoas que são muito radical. E falam, não quero nem saber, não vou. Então, quer dizer que é muito fácil você fazer uma crítica, tem que ter conhecimento. Claro. Quando você faz uma crítica, você tem que ter pelo menos o conhecimento. O mínimo de Porque você ouve de outra pessoa, mas espera aí, mas o que eu ouvi dessa pessoa, será que é o certo ou é o errado? Então você tem que ter essa balança. Mas de toda a história que você contou aqui agora, eu acho que o copo já está meio cheio, ele não está meio vazio, porque todo o processo de mudança de cultura passa pelo... Deixa eu arrumar meu chapéu. Passa pelos momentos de radicalismo, para você contrapor algo que é muito verdadeiro, enraizado, você precisa de uma força. E aí, por mais que a gente critique esse lado, você tem que vir com uma força igualmente forte, pelo menos parte desse princípio, e vai equalizando. Pelo que você está me falando, o copo já está meio cheio.
Vocês estão muito mais juntos do que separados. Então, tá ótimo. E o processo vai evoluindo nesse Para você ter sentido. uma noção, às vezes as pessoas, elas fazem uma crítica muito maldosa. Por exemplo, você deve ter acompanhado que o Zé Neto montou numa mula e foi para Aparecida. Sim. E as críticas que foram feitas em cima dele e tudo, pô, isso é uma maldade. Porque é o seguinte, ele pega numa mula que está acostumada ao tratamento todo dia na fazenda e vai, que é uma cultura de cavalgadas, de viagens, certo? Então, tudo isso tem acompanhamento. Você acha que uma pessoa vai andar um dia inteiro? Ele vai trocar, vai pôr aquele animal para poder descansar, porque até ele quer descansar, sabe? Claro. E a pessoa que sai ele estava indo em Aparecida para poder até mesmo ter um acompanhamento da sua fé. Muito desses comentários que você fala que é maldoso é exatamente pelo que você falou um pouquinho antes. Falta conhecimento. E aí a gente vai ter que lidar com isso para sempre em qualquer área. Isso. O que vem. Lembra que você falou hoje, no comecinho, que você falou que as críticas construtivas você acolhe, as destrutivas? Entra certo? no ouvido e sai Se no outro. você for uma pessoa que tem retidão e compromisso, você vai ter que saber lidar com isso daí mesmo, tá tudo certo. O ser humano nem vive também. E a gente nem vê. Você já pensou como que ia ser difícil a gente dar bola para tudo que os outros falam? Porque se a gente dando bola para aquilo que a gente fala para nós mesmos, a gente quase a gente fica paralisado. Eu tenho um amigo do rodeio, quando eu iniciei, ele virou para mim e falou assim, ô Gleidson, isso não é para você. Isso não é para você. Pode desistir. Você está muito mais para ser um locutor de porta de motel do que ser um locutor de rodeio. Eu imagino que ia ser bem legal também. Aí outro dia eu encontrei, nós estávamos conversando a respeito, e falou, Gleidson, você queimou minha língua. Eu lembro direitinho que eu falei para você, sabe? Você sabe por que isso acontece muito? Claro que você sabe, né? Só estou te acompanhando aqui. Porque a gente tem mania de olhar o outro com os nossos limites. E aí, é o meu limite, né, que eu projeto em você. Mas tudo bem. Vamos falar sobre cantoria? Vamos. Então conta pra mim, você tá regravando com uma dupla que chama Agroboys. Os Agroboys. Os Agroboys. Os. US. Boy. Ele Boy. Começa no plural e termina no singular. Os Agroboys. Ah, tá. Os Agroboys é uma dupla sertanejo que trouxe todo o papo do agro. Ah, legal. Tudo aquilo de máquina, tudo aqui de colheitas, colheita de soja, fazendinha, tudo isso eles vieram com esse papo e transformaram isso num ritmo onde tem uma balada rap, uma mistura de sertanejo e tal. Então os Agroboys eles lançaram essa música, tem uma música desse que é um maior sucesso, chama-se Baladinha Rural. Você vai ouvir, hoje tem Baladinha Rural. Tá? E quando eu gravei o Dadadá, não sei se você chegou a ter esse conhecimento, eu gravei o Dadadá nos anos 2000, ali no início de 2000, que era uma música que ela fez muito sucesso nos anos 80. E eu comecei a brincar a respeito daquilo, eu falei, pô. Aí eu falei pro meu DJ, se acontecer de algum touro virar dentro do breto, você tem que esperar o touro se posicionar, que às vezes pode demorar um pouco. Tá. Aí você vai colocar essa música aqui. Ah, Gleidson, mas você acha que isso dá certo? Eu falei, não, vamos tentar. Se você não tentar, você nunca vai descobrir se vai dar certo ou não. Certo? Você só vai descobrir se você tentar. Sabe? Então, eu parabenizo muito aquelas pessoas que fossem você tentou? Não. Então, meu amigo, não adianta você ficar só falar assim, Deus te iluminou, Deus, parabéns, você teve sorte. Mas você tem que tentar. Mesmo que não dê certo. Mesmo porque aquilo que dá certo é porque a gente tentou, né? Claro. Exatamente. Sabe? Então, você que está aí me ouvindo, quer ser um empresário, quer ser um profissional, quer da música, ou qualquer que seja, você tem que tentar. Várias e várias pessoas vão falar que não, deixa disso, não, você é ruim, você é péssimo, não sei o quê. Mas isso faz parte. Faz parte, exatamente. E só consegue quem tenta. Sabe? Só dá certo aquilo que foi tentado. Aí o Dadadá começou. Aí o boi rodou e tal, ele começou a colocar. Falei, coloca aí. E nisso tinha um efeito que chama de lei. Assim que eu falar o nome de uma pessoa, você coloca esse efeito.
Então tá. E aquilo eu tenho uma facilidade muito grande, rápida de criar as coisas. Dentro desse mundo da comunicação. Eu tenho uma facilidade muito rápida de criar. Às vezes elas não dão certo, mas eu tentei, certo? Aí ele começou dá. Eu falei, gente, mas dá o quê? Eu vou cantar o dá, mas o Gleidson Rodrigues, mas vai dar o quê? Eu falei, não, dá beijinho nas meninas. Aí eu colocou com a música, dá. Eu pensei, dá beijinho nas meninas, dá. O Gleidson Rodrigues dá beijinho nas meninas, rodeio em touros e cavalos. Aí tinha uma pessoa, aí as pessoas que estavam antes de eu cantar, um chamava Cacá, o outro tocou o nome de Cacá, o outro o nome do Gian, o outro Xela. Eu falei assim, dá o Xela dá, o Cacá dá, o Gleidson Rodrigues também dá. Aí que surgiu o Dadadá. E com isso, com esse novo sucesso dos Agroboys, nós resolvemos regravar o Dadadá junto com a versão dos Agroboy. Muito legal. Então agora nós estamos aí aguardando. Gravei. Quando sai? Para final de junho. Final de junho? Isso. Então tá, depois você me avisa, Tati, porque eu quero colocar aqui lá no Stories da Vamos da Terra, tá? Final de junho. Agora, eu vou te contar uma coisa. Ah. Ao mesmo tempo que também já fui sucesso de falar coisas boas dentro da arena, eu já dei muita bobeira também. Mas é claro que você vai contar. Imagina quanta coisa que você deve ter ficado com vergonha. Eu falei, nossa, não acredito que eu fiz isso. Você sabe que eu fui num rodeio no Goiás. Eu estava iniciando. E naquela época, chamavam muitas pessoas dentro da arena, da comissão organizadora. Aí, eu quero convidar o João, quero convidar o Manuel, os fazendeiros que ajudavam a fazer a festa e tal. Aí o último nome, depois que eu havia convidado já umas 15 pessoas, 20 pessoas, o último nome, eu olhei e falei, até que enfim uma mulher nessa comissão organizadora. Sabe? Era homem. Já vi tudo. Qual que era o nome da bênção? Aí eu convido o João e tal, até que enfim uma mulher nessa comissão organizadora, sabe? E o meu DJ foi e colocou, convida a mulher brasileira, vamos receber a mulher brasileira. O povo começou a rir, as 20 pessoas que estavam da comissão, todo mundo começou a rir, sabe? Claro. E o povo na arquibancada. Convida a Sueli na pista, palmas para Sueli, a linda mulher. E meu DJ colocou, agora chegou a ver, mulher brasileira em primeiro lugar. E eu fui até que... E eu achando que eu estava arrebentando. Falei, pronto, volto o ano que vem. Era o cara, uns 2 metros de altura, com o nome de Sueli. É verdade? O cara com o nome de Sueli. Tanto é que lá na minha cidade tem uma pessoa que tinha o nome de Sueli, ele mudou para Bordão. Mas existia, sim, o nome de Sueli. O Sueli vai ficar bravo comigo. Só que esse Sueli lá da cidade do Goiás, ele, grandão, bigodudo e tal, ele bateu assim no meu ombro e falou, só nunca mais você pisa aqui, entendeu? Para você aprender. E até hoje, vou fazer 30 anos de rodeio, até hoje nunca voltei lá. Abafei. Eu falei, Mas, vamos combinar? Sueli o nome dele. Vamos combinar que é assim, você precisa contar uma outra história mais legal. Mais legal não, essa é muito legal. Porque eu quero dizer o seguinte, que foi uma culpa só tua, porque a culpa não era tua. A culpa não foi tua. Sueli, quando você escutou na vida o Sueli? Pouquíssimas vezes. Sueli, deixa eu só te falar uma coisa. Olha só que coisa interessante. Você está sendo contada a sua história, porque do teu nome está sendo contada aqui. Fica para a memória de muita gente. Chama o Gleidson, Não, tiveram outras também, mas... que legal, imagino. E conta para nós a história da novela América. A novela América, como que ela aconteceu? Eu estava narrando o rodeio de São José do Rio Preto. E na época eu que comecei a apresentar mais o Touro Bandido, do Paulo Emílio. E eu fiz uma pesquisa, enquanto os outros locutores não estudavam o touro, eu passei a estudar o movimento do touro. Onde eu falei para você, isso aí eu tenho essa... Eu observei o seguinte, que quando o touro aparecia dentro da arena, eu fui observar os movimentos do Touro Bandido. Eu sabia quando o touro ele baixava a cabeça,
que ele virava um pouquinho, eu sabia que ele ia arrastar a mão, sabe? Olha, tá. E eu pedia o meu DJ para colocar o fundo musical, colocar uma arma, como se fosse um tiro, pá, 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 é bandido, pá, 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 sabe? Uhum. Eu falei, ó, você vai colocar isso aí para nós fazermos isso como se fosse um teatro. Todo teatro tem que ter os barulhos, tem que ter música, tem que ter para poder dar mais emoção. E o Touro Bandido ia entrar no desafio, eu colocava as trilhas, pedia o meu DJ colocar a trilha, e eu fazia aquilo se tornar algo para chamar a atenção, ao mesmo tempo como se fosse assim, tivesse dando medo na pessoa, sabe? Claro. Que o touro tivesse dando medo nas pessoas. E o Paulo falou assim, Gleidson, você faz o desafio? Eu faço, Paulo, do Touro Bandido, faço. Uhum. E eu comecei a estudar esse touro e eu me especializei em apresentar o Touro Bandido. Com músicas, com palavras. Ou seja, criou uma personalidade. Isso, eu criei uma personalidade para o Touro Bandido. As palavras eram somente dele, somente para o Touro Bandido. Então eu vendia, eu dava conta de transformar aquilo num animal para chamar bastante a atenção das pessoas que estavam dentro da arena. E quando eu fui fazer o Desafio do Bem, a Glória Pérez, ela estava no Camarotes, aqui em São José do Rio Preto. E ela já tinha conversado com vários e vários locutores. E ela me disse o seguinte, quando ela me convidou. Ela falou, Gleidson, eu conversei com vários profissionais. Aí eu conversava com um profissional e ele falava assim, ó, tem o Ciclano, o Beltrano, tal, tal, e o Gleidson Rodrigues, tem tal, tal, tal. Então eu observei que todos, quando tocavam no nome dos locutores de rodeio, mas sempre o seu nome estava no meio dos outros locutores. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, bom, eu tenho que conhecer o Gleidson Rodrigues então, porque eu estou observando que eu vou anotando aqui. Eu olhei e falei, ó, fulano de tal, Ciclano é o Gleidson Rodrigues. Eu fui pegando a lista, todos tinham o seu nome, sabe? E ela veio aqui para assistir o rodeio de São José do Rio Preto exatamente para poder fazer, para ter mais conhecimento sobre o rodeio, né? Através do Paulo Emílio. E ela foi e ligou para minha esposa. Descobriu o meu contato, ligou para a Ivana, conversou, Ivana, aqui é a Glória Pérez, gostaria de conversar com o Gleidson. Nós marcamos uma reunião no hotel. Eu fiquei 5 horas com ela, uma pessoa me filmando, ela me fazendo perguntas a respeito do rodeio, sabe? E eu fui explicando para ela, eu falei assim, Gleidson, eu gostaria que você participasse comigo e eu vou te convidar para você participar. Quando eu estive no Rio de Janeiro, lá na Globo, os gerentes, o pessoal que participava, virou para mim e falou assim, ô Gleidson, você, a Glória, quer escrever até mesmo falas para você. Só que para isso você tem que cancelar os seus rodeios. Eu falei, isso eu não faço. Eu não faço. Eu falei, mas você está louco? Todo mundo queria estar aqui e você fala que não vai fazer porque você vai se tornar a celebridade do rodeio. Eu falei, ó, deixa eu te explicar. As pessoas que me contratam, elas não vivem exatamente do rodeio. A pessoa que monta uma comissão organizadora, o presidente de uma festa, ele não vive daquela festa e ele não vive do rodeio. Ou ele é um empresário, ou ele é um pecuarista, ou ele é um fazendeiro e tal, que gosta daquilo. Se eu viro para ele e falo assim, olha, eu não vou no seu rodeio, você arruma outro, porque eu vou participar da novela. Hora que acabar a novela, daqui 6 meses, se eu for conversar com essa pessoa, ele vai virar e falar assim, não, você me deixou na mão, vai procurar a novela agora. Então é diferente do que um cantor, por exemplo. Um profissional de rodeio, ele não tem esse potencial de poder dizer para as pessoas, não, eu não vou na sua festa porque eu tenho um compromisso e tal. Um cantor, um Gustavo Lima, um Jorge Mateus e tal, eles têm essa força. Ah, o Gustavo não pode vir porque ele teve de assumir um compromisso, tal. Tudo bem. Mas o profissional de rodeio, não, ele não tem essa força para isso. Tanto é que existem tantos e tantos profissionais. A festa não vai deixar de acontecer porque o Gleidson Rodrigues não vai. Claro, certo? Entendo, então, entendo. Não existe isso assim, você é insubstituível. Não, isso aí, jamais. Sempre tem outro profissional, certo? Então, mas mesmo assim, ela falou, então, você vem nas terças e quartas-feiras, eu e o Paulo Emílio, a gente ia para lá,
Aí eu participei de vários rodeios que eles foram gravar, Barretos, Jaguariúna, Americana, São José do Rio Preto, Novo Horizonte, sabe? E participei de vários. E os atores, a atriz e o ator, eles passaram a andar comigo para eu poder ensiná-los como fazer uma narração de rodeio. E eu explicava para eles que o simples, eles iam ter muito mais sucesso se eles fossem no simples. Vai no feijão com arroz que vocês vão ter sucesso. Não tenta ser o Gleidson Rodrigues, não tenta ser o outro locutor de rodeio. Faça o que vocês têm que fazer. Dentro daquilo, vocês são um ator e uma atriz. Então, vocês sabem interpretar, mas interpreta com muita calma, Cautela, isso. muita cautela, não Segurança, precisa sentir para te dar segurança, não precisa, porque vocês não, isso não é um mundo real, certo? Isso não é um mundo real para vocês. Então, e foi uma vocês... experiência, o que deixou de legado em você essa experiência lá? A gente está terminando para o fim, o nosso tempo já fui alertada aqui, mas só para terminar sobre esse assunto e a gente ir para Barretos, para o Hospital de Barretos, os desafios que você... mas o que essa experiência deixou de legado em você? Para mim, eu acho que assim, deixou uma experiência muito boa, porque foi um mundo que eu não participava, que era esse mundo aí das novelas, de encontro com tantas pessoas que você via na televisão, mas você não tinha contato com elas. Então, acaba você tendo a oportunidade de conhecer essas pessoas e conhecer o mundo da televisão, o mundo das novelas. Eu acho que para mim somou muito, porque era um mundo que eu não tinha conhecimento. E deve ter sido uma delícia também para bom. Você saber que você está ali como referência, né? E são pessoas boas que eu tive a oportunidade de poder ensiná-las dentro do meu mundo, dentro da minha possibilidade, dentro do meu mundo, eu ensinei, o Paulo Emílio ensinou, o Tião Procópio, várias e várias pessoas do meio puderam passar informação para essas pessoas, sabe? Então a gente se sente saber que você está sendo aproveitado do seu conhecimento, do que você sabe fazer, e você tirar um pouco daquele aproveitamento e poder passar para as pessoas. É uma experiência então, é uma experiência muito boa. Além do mais, você está com pessoas que você, às vezes, você não imaginava que poderia estar com elas, né? E depois você se torna amigos. Aí o Murilo Rosa foi para minha casa, ficou lá na minha casa, nós nos tornamos amigos e tal, tivemos bastante conhecimento, e são pessoas boas, sabe? E uma coisa que eu reparei muito, Paula, que as pessoas que trabalham nesse mundo, elas não são diferentes de você. Ela não é diferente de qualquer um de nós. Ela tem os seus momentos também de estresse, ela tem os seus momentos de alta. Eu vi uma cena deles gravando 12:30, um sol de arrebentar, sabe? E eles gravando aquilo naquele sol. Eu falei, pô, tudo tem dificuldade. Isso aí. E às vezes as pessoas acham que não, aquele mundo ali é maravilhoso, aquele mundo é só de glamour, mas não é. Eles também têm as dificuldades deles para poder... E isso me ensinou a dar mais valor ainda. Exatamente. Mas por que a gente tem essa mania, na época das novelas, do filme, agora com Instagram, redes sociais? Porque a gente esquece que antes do palco tem a coxia, onde você se esforça tanto. Não tem jeito. Então, porque a gente só vê o que está no palco, né? E a gente esquece que aquilo lá é a última parte do processo e que dura menos. E você vê ali um ator, uma atriz, ele acabou de fazer uma cena, mas você não sabe se ele está bem, se ele como que ele está. Ele tem que fingir, queira ou não, ele tem que fingir ou não. Como a gente sabe? faz Trabalhar, a vida inteira, todo mundo. Porque é o seguinte, igual você, se você tem um comércio, por maior que sejam os problemas que você esteja tendo na sua casa, você tem que tratar bem o seu cliente. Sabe? Porque o seu cliente não sabe dos problemas que você teve lá e ele não é obrigado a sugar aquilo. Você tem que passar coisas boas. Certo? Então... Bom, a gente tá indo para o final e precisamos falar de uma coisa que é extremamente importante, que é a sua relação com o Hospital de Câncer. Eu queria que você contasse toda essa história de como vocês se conheceram, como é o teu trabalho, o desafio. Agora, dia 9, que é a partir de amanhã, começa a nova. Você foi convidado. Conta um pouco sobre toda essa história. O Desafio do Bem, ele foi criado... Eu criei o Desafio do Bem
ali mais ou menos no 2004, ou um pouco antes, eu estava narrando um rodeio de Jaguariúna. Tá. E por lá, o Henrique Prata, que é o presidente do Hospital de Amor de Barretos, mas tudo iniciou, assim, essa minha vontade de poder fazer algo, porque eu tive um tio que ele teve câncer, sabe? Com o nome de Geraldo. Ele teve câncer e ele veio se tratar no Hospital de Amor de Barretos, de Brasília. Ele era um tio muito querido, uma pessoa muito boa. E por essa ligação com o rodeio que o Hospital de Amor tem, o Henrique Prata tem, com o mundo sertanejo, com os artistas, sabe? Eu pensei, pô, mas eu tinha que também criar alguma coisa que eu pudesse contribuir, certo? Eu estava num rodeio de Jaguariúna e um peão ia montar num cavalo num desafio. Se ele parasse, ele ia receber na época R$1.000. Tá. José Damião, o nome dele. Aí eu chamei o José Damião e falei, Damião, se você parar e ganhar os R$1.000, você pode doar esse dinheiro para o Hospital de Amor de Barretos? Ele falou, posso. Mas eu falei para ele assim, mas José, me conta uma coisa primeiro, é uma história muito bonita. Me conta, por que você vai dar os R$1.000? Pô, Gleidson, é muito simples. Fácil de responder, fácil. Porque o mais importante eu tenho, que é a saúde. A saúde para poder montar num cavalo. A saúde para poder... Aí ele foi me contar que ele morava no Nordeste. E naquela época ele estava mexendo lá, colhendo macaxeiras, né, que era a mandioca e tudo. E a família dele muito pobre, do Zé Damião. E ele virou... E tinha uma entrevista na Globo falando sobre animais de rodeio. E ele estava vendo aquilo num domingo. E ele virou para o pai dele e falou assim, pai, eu quero ser peão de rodeio. Aqui onde eu estou, eu não vou conseguir nada. E o pai dele falou, não, para com isso, você nunca vai conseguir isso. Ele falou, não, pai, eu quero ser. E ele foi, ele não tinha dinheiro, uma situação muito pobre no Nordeste, o Zé Damião. Ele falou para o pai dele, pai, vou juntar minha roupinha aqui, domingo vou lá para o posto e vou atrás desse homem aí que está aparecendo na televisão, lá em Aparecida do Taboado. Sabe? Aí ele foi para um posto de gasolina e tinha uma cegonha, carregar carros, aquele caminhão de cegonhas. Ele foi e falou assim pro cara, eu tô querendo ir para São Paulo, você não me dá carona? Aí ele falou que o motorista falou, eu te dou carona, mas você tem que ir lá em cima, certo? Ele falou, não, eu vou. E ele falou que frio e tudo, lá em cima, sabe? Que esses carros velhos, que a cegonha estava levando carro usado para São Paulo. E ele parava num posto de gasolina, o caminhoneiro falava para ele assim, você não vai comer? Ele falou, não, obrigado, eu estou sem fome e tal, mas ele não tinha o dinheiro. Então, Gleidson, eu falava para ele que eu não tinha o dinheiro. E ele foi e desconfiou que eu estava com fome. Ele falou, vou te dar o dinheiro para você jantar, vem cá e tal. E nisso, ele chegou em São Paulo, tinha outro caminhão que ia para Aparecida, do Taboado. Ele foi e conseguiu outra carona até lá. Chegou lá na fazenda, ele falou, eu vim aqui e eu quero aprender, e o senhor não me paga nada, só me dá só o de comer e tudo. Ele foi para o rodeio, esse rapaz, ele tem a casa dele, ele tem carro, ele conseguiu comprar um sítio para ele só com o dinheiro que ele ganhou com o rodeio, casou, teve a felicidade de casar e ter uma boa companheira e conquistou os seus bens ali, sua casa e tudo, através do rodeio. Então ele me contou isso. E quando teve o desafio, eu fui e chamei o Henrique Prata. Falei, Henrique Prata, o Zé Damião vai montar e ele dá os R$1.000 se ele parar. E eu vou criar agora, o Henrique, o desafio do bem para o Hospital de Amor de Barretos. Eu falei, Gleidson, mas você acha que dá certo? Presta atenção, hein? Você acha que dá certo? O não já é nosso. Nós estamos atrás do sim. Porque o não, esse nós já carregamos ele. Certo? Esse nós já carregamos. Esse já é nosso. Por isso que eu acho que nada na vida as pessoas têm que achar que eu não consigo. Você tem que tentar. Ele já é nosso, esse não. Sabe? Então, o Henrique falou, Gleidson, você acha que não vai dar certo? E eu falei assim, eu quero 20 minutos que eu vou pedir dinheiro para as pessoas nos camarotes. Os camarotes para as pessoas ajudarem, então. E chamei o Valdomiro Polizero, que é o presidente da festa. Falei, Valdomiro, eu quero fazer o desafio do bem, eu já conversei com o Henrique, você me autoriza. Me dá 20 minutos só quero 20 minutos. Ah, Gleidson, então vai.
sabe? Pode fazer. E desses 1.000 eu consegui 26 mil. Aí ele parou no animal, eu falei, ó, pega os 1.000, dá para ele, que é o direito dele. Como eu consegui 26 mil, então o pessoal vai dar os 25 mil para o Hospital de Amor de Barretos. E na época tinha o Circuito Cristal, eu falei, vamos levar esse desafio do bem para todas as etapas do Circuito Cristal. Aí, num primeiro circuito, ainda eu já consegui 200 mil, no outro 300, 400, foi para Barretos no primeiro ano de desafio, foi mais de R$1 milhão, sabe? No segundo ano, 2 milhões, 3 milhões, isso desde 2005, 2000 e pouco. E esse desafio, não importa qual cidade, em qual cidade, é sempre para o Hospital de Barretos. Sempre que eu fiz foi para o Hospital de Amor. Só que as pessoas aprenderam e começaram a fazer também para os hospitais de outras cidades também. E hoje eu acredito que o Desafio do Bem, ele deve ter dado aí uma arrecadação, de todo ano tem mais de 60 milhões. 60 milhões. Sabe? Então, porque foi tendo, Barretos foi e arrecadou. E no ano de 2017, se não me falha a memória, o Henrique Prata me chamou dentro da Arena de Barretos e me deu o título como embaixador do Hospital de Amor de Barretos. Aí eu... Interessante, gostoso, né? Não é gostoso você... Aí, tá vendo? Olha lá, começou daquele jeito como locutor de porta de... Como que chama? Motel. Olha só. Aí eu recebi o título de embaixador do Hospital de Amor de Barretos. Olha que legal. E vai ter agora o rodeio e eu vou lá narrar também. Tem algo diferente dentro do desafio? Ou você está indo lá para selar? Lá vai ter toda a arrecadação do rodeio vai ser 100%. Para o hospital, os peões vão receber suas premiações, vai ter o rodeio em touros, rodeio em cavalos, rodeio completo, shows, sabe? Então tem os shows, convidar vocês para comparecer, compareça, porque você vai estar ajudando o Hospital de Amor. E o grande bom da vida é você poder ajudar sem saber quem você está ajudando. E o Hospital de Amor é isso. Então, se as pessoas pudessem ter a oportunidade de ter um conhecimento do que é o Hospital de Amor de Barretos, eu acho que todo mundo tinha que ter esse conhecimento. Todos os pais tinham que levar suas crianças para elas verem e saber o que é a vida, sabe? Como poder ajudar as pessoas, porque eu acho que o mundo ele está precisando disso. O mundo está precisando de bons corações. O mundo está precisando de mais respeito com as pessoas. Porque o dia que nós partirmos, nós temos que ir para algum lugar. Eu acho que Deus, ele não pode fazer isso com a gente. Deixar a gente em tão pouco tempo aqui, para nós sermos testados, se nós estaremos fazendo bem ou não. E quando nós formos encontrar com Ele, que possamos pelo menos estar lá e ter uma partilha, uma porcentagem que nós fizemos o bem quando nós estivermos aqui. Você falou muito aqui, para mim ficou muito a questão da gente entender que desde quando a gente nasce a gente tem um não. E só tem sim quem tenta. Isso ficou muito forte do que você fala e deu para ver que você construiu toda a tua carreira em cima dessa crença. E ela realmente fez toda a diferença a ponto de hoje você ser referência no segmento profissional, porque todo mundo que veio atrás, depois de você, segue, né, os seus ensinamentos, onde você vai hoje no Brasil inteiro, nas festas de rodeio, é aquela alegria que você, não é? Que você criou. E por outro lado também, o lado mais humano da coisa, deve ser muito gostoso, muito orgulhoso você saber que você é referência também para algo que hoje é multiplicado no Brasil inteiro para várias outras instituições de saúde, o que seja. Então, assim, eu estava super feliz com a sua vinda. Fiquei muito mais agora depois que a gente está chegando ao fim e a gente conversou sobre isso. Estou bastante honrada, muito honrada mesmo. Paulo, eu que agradeço você porque é o seguinte, quando as pessoas falam, vai lá participar, a Tatiane falou, vai lá participar do podcast, eu fiquei muito feliz porque eu falei assim, é uma oportunidade de pessoas que às vezes não têm um conhecimento do meu mundo, de poder ter esse conhecimento. E a internet, ela está dando tanta oportunidade das pessoas para que essas pessoas possam ter conhecimento de algo que às vezes ela não tem aonde procurar, sabe?
A comunicação ela é tão forte que às vezes as pessoas pensam assim, a internet está acabando com o rádio. Não, pelo contrário, a internet ela só fez o rádio crescer mais e mais ainda, sabe? E o rádio ele jamais ele vai ser substituído, porque é o seguinte, através da internet, se você tem um parente que está lá nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer parte do mundo, entendeu? E você tem uma rádio na sua cidade, mesmo que seja uma rádio muito simplesinha, e você quer marcar a saudade, saber o que está acontecendo, você vai e coloca lá, que você vai ouvir em qualquer parte do mundo. Quer dizer, que ele só fez engrandecer, e as pessoas pensam que ele ia destruir. Para mim, só fez engrandecer isso. Olha, você realmente é uma pessoa que vê o copo cheio o tempo todo, vê e coloca o copo cheio na mesa. Muito legal mesmo. Então, para a gente terminar, eu peço que você deixe uma mensagem para as pessoas sobre o rodeio, sobre a sua vida, sobre ajudar as outras pessoas, o que você quiser. Primeiro, eu vou parabenizar você, viu, Paula? Fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de poder te conhecer. Você é muito simpática, muito comunicativa, que você e todo o pessoal que trabalha aqui com você, a cada dia possa dar sequência nesse trabalho maravilhoso, porque isso é muito bom. E nada melhor do que você bater um papo com a pessoa que você se sente bem. E essa oportunidade você está me dando de poder sentir bem estando aqui com você. Igualmente. É uma honra para mim, tá? É uma oportunidade que eu estou tendo de poder sentir bem, que você me transmite esse bem-estar. E o bem-estar nós temos que estar com ele sempre. E você que está em casa, que você a cada dia possa ter fé em Deus, fé nas suas crenças, e que por maior que sejam as dificuldades que você estiver passando, nunca desista do seu sonho, seja um sonhador. Não desista do seu sonho, seja um sonhador. O não, acredite nisso, o não já é nosso. Nós estamos à procura do sim. Nós podemos receber 1 milhão de não, mas nós temos que, não pode desanimar, tem que ir atrás do seu sim. E agradecer e parabenizar todas as pessoas que te acompanham, sabe? Que legal. Agradecer a minha sobrinha, Tatiane, e toda a sua equipe, os meninos, aqui, os câmeras. Tá? Que bom, que legal. O seu lugar aqui é maravilhoso. Bonito Parabéns. aqui, né? Bonito, lindo, né? Parabéns. Maravilhoso. E tem um clima muito gostoso que nos faz sentir bem. Ai, que bom, fico muito feliz. Nossa, que delícia. Olha, eu estou saindo assim, preenchida disso. Eu espero que vocês também, que ficaram até o fim, agradeço, e espero que vocês também saiam preenchidos daqui. Eu sei que eu fiquei muito linda com esse chapéu hoje. Você me trouxe a minha juventude, a minha adolescência, e foi muito gostoso mesmo. Um beijo para vocês, até o próximo episódio. E não esquece de curtir, se inscrever, eu sempre esqueço, dar like, fala para eles fazerem tudo que tem que fazer lá. Ele já sabe o que é. Se inscreva, tem um sininho, hein? Tem sininho, ative os sininhos. É isso, combinado, gente? Beijo para vocês. Até o próximo.